Tudo bem? Ó, eu tô fazendo essa gravação de incidência e prevalência, visto que muitas pessoas não conseguem entrar na monitoria no momento, né, que a gente faz a aplicação dela, e eu ainda não consegui fazer a gravação. Então, a proposta é aqui, que nesses vídeos que eu possa vir a publicar, é uma prática para além do cronograma, tá, gente? A gente vai trabalhando com recortes temáticos aqui para poder auxiliar vocês, beleza? Então vamos lá, aqui a gente vai começar com incidência e prevalência, se atendo à parte dos conceitos. Importante a gente já iniciar pensando que a incidência e a prevalência, ela tá aqui, nesse pacotinho da morbidade. Por quê? Porque vocês já começaram a estudar indicadores de saúde e vocês já estudaram mortalidade. E aí dentro do pacotinho ali da mortalidade, dentro da caixinha da mortalidade, vocês estudaram mortalidade infantil, mortalidade geral, mortalidade específica por causa. Então vocês entendem que na caixinha de mortalidade existem caixinhas dentro delas, na caixa de mortalidade existem caixinhas dentro dela. Por exemplo, na mortalidade infantil, que é a mortalidade de bebês até 1 ano de idade, ainda existe caixinhas, subcaixinhas. Por quê? Porque a mortalidade infantil ela é subdividida em mortalidade neonatal, precoce, neonatal tardia e pós-neonatal. Então aqui é só para vocês localizarem onde está a incidência e prevalência. A incidência e prevalência não está na caixinha da mortalidade, ela está na caixinha da morbidade, que tem o objetivo de estudar o comportamento das doenças na população, beleza? Então tá, então vamos dar uma avançada. Vamos entender o que é a incidência. A incidência ela é o número de casos novos de uma doença em um local e tempo específico relativo à população exposta. Então, quando a gente fala que é o número de casos novos, o novos aqui é uma das palavras que vocês têm que levar junto com a incidência. Incidência é casos novos, beleza? Outra coisa é a ilustração disso aqui. O que seria a incidência de uma maneira ilustrada? De uma maneira matemática, para que a gente possa compreender e futuramente possa vir a fazer um cálculo para entender qual é a taxa de incidência. Número de casos novos de uma doença em um local e tempo específico relativo ao quê? A população exposta. Beleza. Uma outra coisa, uma outra palavrinha que vocês podem levar quando conversam sobre incidência é que a incidência mede risco. A prevalência já não faz isso, mas a incidência ela mede risco. Por quê? Porque ela mede a frequência e a probabilidade de novos casos da doença na população analisada, tá? Então, a partir dessa taxa de incidência que a gente faz uma análise, uma frequência relativa, condicionando o número de casos com a população, aí é revelado para a gente uma taxa. Essa taxa, ela revela o risco que tem daquela população adquirir essa doença, beleza? Então tá, essa é a incidência. Por enquanto é o que vocês têm que saber, a gente vai avançar mais um pouquinho. O que é a prevalência? A prevalência já é o número total de casos novos e antigos de determinada doença relativa à população total em um determinado período. Beleza. Quando a gente tende a falar de incidência e prevalência e passa a poder a estudar sobre isso, começa a tentar colocar elas como oposto. Pô, se a incidência trabalha com novos casos, a prevalência trabalha com casos antigos, mas está errado. A incidência, ela está contida na prevalência. Por quê? Porque a prevalência, ela abarca incidências, visto que ela abrange os novos casos também. A prevalência, gente, uma das palavrinhas que a gente pode usar aqui
para carregar junto com a prevalência é volume. Ela é o total de casos. Então, ela tem a capacidade de medir a força, como que essa doença atua e tem força nessa população. Por quê? Vamos lá. Face a soma dos casos novos e antigos de determinada doença, e a gente vai fazer baseado na população total. Então, a gente pode pensar aqui que é casos novos mais antigos dividido pela população total. Eu estou analisando Belo Horizonte. Então, os casos novos daquela cidade, mais os casos antigos de Belo Horizonte, ou seja, volume total, relativo à população total de Belo Horizonte, que vai ficar aqui no denominador, tá? A prevalência, ela mede força, tá? Enquanto a incidência mede risco, a prevalência mede força. Beleza, a gente vai avançar mais um pouquinho para que comece a ficar mais palpável. Essa é uma imagem muito utilizada quando se explica incidência e prevalência, porque ela consegue explicar de forma lúdica e didática. Vamos lá, vamos compreender. Aqui a gente tem um reservatório. Aqui nós temos um reservatório, e esse reservatório a gente vê que tem um acúmulo. Lembra que eu falei que prevalência é volume? Então, esse reservatório, ele tem um acúmulo. Acúmulo de quê? Acúmulo de casos. Quando eu falo de casos na epidemiologia, os casos são o que eu estou estudando. Eu estou analisando doença, então os casos são os casos de pessoas, os casos de doentes, né? São aqueles doentes da população, beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. A prevalência são os casos antigos e os casos novos. Da onde surgem esses casos novos? Vem por meio de uma torneirinha, essa aqui, que está abastecendo esse reservatório, certo? Beleza. Então, vamos lá. Essa torneirinha aqui se chama incidência. Veja que ela é muito grande, né? Essa torneirinha é bem grande e ela consegue ter uma vazão aqui para esse reservatório. Por quê? Sempre que vai chegando casos novos, ela se acumula aqui nesse reservatório. Tudo bem. Nós também temos uma outra torneirinha um pouquinho menor, que é a torneirinha de imigração de casos. Vocês sabem diferenciar imigração de emigração? Eu tenho um professor que me ensinou isso na época de cursinho e eu nunca mais esqueci, porque eu confundia muito o que era imigração e emigração. Vamos lá, vou contar a historinha que ele contou. A gente tá aqui na aula e aí a mãe liga e fala: fulano, a tia de vocês está vindo pra cá e ela vai passar uma semana aqui. Quando você chega em casa, por favor, seja simpática. Aí você vira e fala: ih, meu Deus, eu não gosto de visita. O i de imigração tá falando que alguém está chegando para tirar sua paz. O i. Aí sua mãe depois passa um tempinho, ela te liga e fala: filha, relaxa. Sua tia precisou ir embora porque aconteceu um imprevisto. O que você faz? Você comemora. Então você fala um e, ela foi embora. O e de emigração, o e de comemoração quer dizer que e foi embora, tá? O i é quando chega. O i, nem acredito. E o e é o que foi embora, tá? Então, o imigração é os casos que chegam aqui na população, tá bom? Então, beleza. Imigração de casos. E como eu disse, quando eu falo de casos, eu tô analisando, por exemplo, nesse caso da prevalência, os casos de doentes, beleza? Então, chegaram aqui nessa população. Isso faz com que esse reservatório fique mais cheio, belezinha. Como que faz com que esse reservatório, como que faz para esse reservatório esvaziar? Aí eu tenho essas torneiras que tem essa vazão. Vamos lá.
Esse reservatório, ele só vai esvaziar se alguém, um caso que tiver acumulado, morrer, então só vai esvaziar por morte ou por cura. Ou emigração de casos. Concorda comigo? Se esses casos estão indo embora, o E, graças a Deus, está indo embora, o E de comemorar. Se esses casos doentes estão indo embora, a prevalência vai diminuir, certo? Então, é isso. Então, a gente tem que entender que a incidência, ela tá aqui, ela tá contida na prevalência, que casos novos, mais casos antigos, que é o que está abarcando aqui nesse reservatório, ele diz respeito à prevalência, que existe torneiras que faz com que esse reservatório fique mais alto, que abasteça esse reservatório, né? Que é a de incidência e a de imigração de casos, e que esse reservatório só dá conta de esvaziar ou de diminuir se tiver morte ou se tiver cura. Conseguiram entender? Perfeito, então, vamos dar uma avançada. Agora, vamos entender os fatores que fazem a taxa de prevalência aumentar e os fatores que fazem a taxa de prevalência diminuir. Vamos lá? Então tá, o que faz a taxa de prevalência aumentar? Cronificação da doença. Se é uma doença crônica, quer dizer que é uma doença que dura. Se é uma doença crônica que dura ao passar do tempo, o que acontece? Esse caso, ele fica contido aqui nesse reservatório. Então, a prevalência acaba aumentando. Aumento da incidência. Se a torneirinha está fazendo com que chegue mais casos, faz com que a prevalência aumente. Então, aumento da incidência. Avanço no diagnóstico. Vocês concordam que se existe uma eficácia naquela população de realizar o diagnóstico dessa doença que eu estou analisando, mais pessoas diagnosticadas entram nessa taxa de prevalência e entram aqui nesse reservatório? Melhoria no tratamento e controle. Perfeito. Melhoria no tratamento e controle. Vamos lá. A gente entende que essa pessoa, que esse caso só vai sair daqui se morrer ou se curar, certo? A melhoria no tratamento não quer dizer que essa pessoa vai ser curada, mas quer dizer que ela vai ter uma melhor sobrevida porque fez um tratamento e a doença está controlada. Então, ela não vai morrer por essa doença porque a doença está controlada, mas ela também não vai ser curada. Então, veja que aqui essa torneirinha está bloqueada e essa aqui também. Ela só poderia sair por essa aqui. Emigração de pessoas sadias. O E é de ir embora. Vamos entender isso aqui? O emigração de pessoas sadias. Vamos lá, fazer uma conta burra para poder entender. Prevalência, não é? Casos novos e antigos dividido pela população total. A gente coloca aqui, então, vamos colocar o número para facilitar e fazer uma conta burra mais rápida. Vamos supor, a gente tem nessa população 2 casos acumulados. E nós temos, na população total, não, os casos novos e antigos. O total de casos, nós temos 2. E a população total é 4. Se eu dividir 2 por 4, vai dar meio. Beleza? Agora, se eu faço a emigração de pessoas sadias, onde que essas pessoas sadias estão? Na população total, certo? Agora, se eu faço essa emigração de pessoas sadias, quer dizer que vai diminuir. Então, vamos lá. Agora, eu não tenho mais, eu tenho 2 em relação ao caso, 2 casos diagnosticados, mas eu não tenho mais 4 na população total. Eu só tenho 2. Então, percebe que esse número aqui vai aumentar? Conta burra, só para entender que
quando sai alguém da população total, isso faz com que a prevalência aumente, beleza? Certo. E a imigração de pessoas com a doença. Isso aqui a gente já tinha analisado, né? Que a imigração de casos faz com que a prevalência aumente. Agora, quais são os fatores que fazem a prevalência diminuir? Menor duração da doença. Beleza. Se a doença é uma doença aguda, vamos supor, uma Covid-19, uma dengue, é uma doença aguda. Esse caso, ele não vai ficar acumulado aqui, ele vai escoar muito rápido, ou por meio da cura, ou por meio da morte, certo? Então, isso faz com que a prevalência diminua. Diminuição da incidência, se eu tenho um bloqueio aqui, isso vai fazer com que aqui também diminua, certo? Porque a vazão daqui continua a mesma, não houve nada. Se eu tenho a diminuição da incidência... Ah, tá. Aqui é a mesma coisa, né? E, inclusive escrito errado. Se eu tenho sucesso na cura, vai fazer com que a prevalência diminua, certo? Porque se eu tenho sucesso na cura, esses casos que estão acumulados vai ter uma vazão maior aqui nessa torneirinha e vai sair desse volume total. Se eu tenho a emigração de pessoas com a doença, ou seja, a chegada de pessoas com a doença, a saída de pessoas com a doença, a prevalência vai diminuir, certo? Naquela mesma lógica que a gente utilizou. Se eu tenho a saída de pessoas com a doença, saída de casos, saída de doente, a prevalência vai diminuir. E se eu tenho a imigração de pessoas sadias, aí sim é naquele mesmo exemplo que eu utilizei, só que agora, ao invés de ser a população total, vai ser a população total mais um. Isso vai fazer com que a prevalência diminua, porque é mais coisinhas aqui para dividir, certo? Então tá bom. Agora que a gente já entende qual que é o conceito aqui de incidência, de prevalência, a gente entende toda essa relação, certo? Da incidência, da imigração de casos, do acúmulo de casos, né? Que esse aqui é realmente a definição de uma prevalência, a gente vai entender por meio de questões. Então, eu separei duas questõezinhas, tá? A taxa de incidência e a taxa de prevalência são representadas por... Vamos colocar uma de cada lado. Incidência e prevalência. Perfeito. Elas são representadas por um numerador x, um denominador y, multiplicado por 10an, para um período de tempo específico. Ele quer saber a diferença fundamental entre as duas taxas, entre a incidência e a prevalência, está onde? No x, no y ou no 10an? Vamos lá. O que é o x da incidência? São casos. O x da incidência são casos novos. O y, população exposta. O 10an, daqui a pouquinho eu explico para vocês. O x da prevalência, casos novos mais antigos. O y, população total. E o 10an. Vamos lá. O que seria esse 10an? É muito difícil eu fazer uma comparação entre populações utilizando o número real. Por quê? Eu posso falar que na população de Sarzedo teve uma taxa de mortalidade de X e em Belo Horizonte uma taxa de mortalidade de Y. Aí vai falar assim, nossa, mas Belo Horizonte
e Sarzedo tem uma grande diferença, só que é muito difícil conseguir equiparar, porque Sarzedo tem uma taxa de uma população muito menor que a de Belo Horizonte, certo? Então, como que eu faço para poder equiparar as duas? Eu coloco em pacotinhos. Pô, em vez de eu fazer com a população total de Sarzedo, que é 30 mil habitantes, e a população de Belo Horizonte, que é 1 milhão e tanto de habitantes, vamos colocar em pacotinhos? Eu quero saber a cada 1.000 pessoas, quantas morreram? A cada 1.000 pessoas em Sarzedo, quantas morreram? A cada 1.000 pessoas em Belo Horizonte, quantos morreram? O 10AN, ele vem para poder fazer essa equiparação. A cada 100 mil pessoas, a cada 10 mil pessoas, quantas morreram, tá? Então, isso aqui não muda da incidência para prevalência. Então, aqui a gente já pode riscar. Período de tempo específico, eu sempre tenho que fazer uma comparação em relação a um tempo específico. Então, eu também posso riscar. Porque sempre, gente, que eu tô fazendo uma incidência de casos ou uma prevalência de casos, eu tenho que saber o tempo que eu tô analisando, tá? Então, eu fico entre X e Y. X e Y, a gente tem diferenças aqui, não tem? Aqui a incidência é casos novos e a prevalência é casos novos mais antigos, ou seja, casos totais. E aqui eu tenho a população exposta e aqui a população total. Mas a diferença fundamental, ela tá onde? Tá no X, né, gente? Que aqui é somente casos novos, aqui são os casos totais. Ah, mas por que não pode ser a letra B? Porque quando eu falo de população exposta, muitas vezes a população exposta, ela pode ser a mesma que a população total. Vamos lá. Quem é a população exposta a contrair Covid-19? Todo mundo. Quem é a população exposta a contrair dengue? Todo mundo. Quem é a população exposta a contrair câncer de próstata? Somente os homens. Entende que existem essas especificidades? Então, depende da doença que eu estou analisando. Mas, no geral, a população total, ela é a população exposta, tirando esses casos que eu vou analisar algo específico, por exemplo, para um gênero biológico, né, sexo biológico, na verdade, referente a determinado condicionante, tá? Mas quando não é assim, quando é da população total, muitas vezes a população exposta é a população total. Por isso que a gente vai aqui na letra A, tá bom? Agora a gente vai mais uma para poder finalizar. O advento dos hipoglicemiantes orais no tratamento da diabetes. Então, estou falando de um tratamento aplicado em determinada população propicia maior sobrevida aos pacientes. Então, vamos lá. Essa população, vamos supor que esse hipoglicemiante oral, ele está sendo aplicado em uma população de uma unidade básica de saúde que você atua. E você faz práticas muito eficazes do manejo da diabetes. Então, ali, os seus pacientes, ele tem uma excelente adesão ao tratamento. O que vai acontecer? A diabetes desse paciente, ela vai estar controlada. Você vai conseguir curar essa doença? Claro que não, diabetes não tem cura, ela tem tratamento e controle. Você vai conseguir fazer com que outras pessoas não desenvolvam diabetes? Claro que não. O que você está fazendo é aplicando esse hipoglicemiante oral, que ele tem a capacidade de fazer um controle da doença. Ele não está bloqueando para que outros indivíduos não contraiam a diabetes, e ele também não está proporcionando a cura. Ele está fazendo com que esse paciente tenha uma maior sobrevida. Beleza. Nesse sentido, o que pode se esperar da taxa de prevalência dessa doença? Gente, vocês concordam comigo que a prevalência da doença vai aumentar? Por quê? Porque está tendo uma eficácia no tratamento? Vamos lá. Se eu tenho essa torneirinha aqui bloqueada e essa aqui também, porque a diabetes ela não tem cura, certo? Mas esse paciente também não vai morrer porque a diabetes dele está muito controlada. O que vai acontecer? Esses casos aqui não vão ter vazão, ele vai continuar acumulado aqui. Concorda comigo? Ah, mas então vai continuar da mesma forma. Não vai, porque a incidência ela continua.
essa unidade básica de saúde, ela não conseguiu fazer nenhuma ação, por exemplo, muito eficaz de educação em saúde, para que esse paciente tenha melhores hábitos, para que tenha uma menor desenvolvimento dessa doença. Aqui não está falando sobre isso, só está falando sobre o tratamento. Então a incidência continua. Só que essa torneirinha aqui está bloqueada porque esse paciente não vai morrer, pelo menos dessa doença, porque ela está bem controlada. E esse paciente também não vai se curar, porque, embora tenha um tratamento muito eficaz, não tem cura, certo? Então a prevalência, ela vai aumentar. Então, o que acontece... O que pode se esperar da taxa de prevalência dessa doença? Pode-se esperar que ela espera-se que aumente. E a taxa de incidência? Gente, a taxa de incidência não vai acontecer absolutamente nenhuma mudança. Por quê? É um tratamento, não está falando nada em relação a bloqueio, em relação ao não desenvolvimento da doença. Aqui só está falando que tem um tratamento eficaz, que não cura, mas que faça com que esse paciente tenha uma melhor sobrevida. Pois pronto, então a taxa de incidência continua a mesma. Então é isso, gente. Eu espero que com esse resuminho vocês consigam ter uma melhor noção sobre o conceito de incidência e prevalência, em quais casos aplicar, em qual contexto que incidência e prevalência é utilizado, quais são suas aplicações, quais são as suas diferenças em relação uma à outra e qual que é a aplicação, né, na nossa rotina de serviço.